Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio do Papo de Negócios. Hoje o tema aqui é inteligência artificial. Vamos entender como a IA está sendo usada para otimizar os processos nas empresas. E o nosso convidado hoje é Douglas Ferro, que é o fundador da DreamMind, uma empresa brasileira, mas que surgiu no Recife, tem sede aqui no ecossistema digital da capital pernambucana, o Porto Digital, e que tem trabalhado e desenvolvido soluções com inteligência artificial, um foco no mercado, né, para atender as empresas que estão buscando usar a inteligência artificial nos seus processos, nas suas soluções, no desenvolvimento dos seus negócios. Douglas, seja muito bem-vindo ao nosso Movimento Econômico, nosso Papo de Negócio. É um prazer receber você aqui. O prazer é todo meu. Obrigada. Douglas, além da sua atuação à frente da DreamMind, você é um investidor também em outras startups e atualmente está cursando um programa de IA generativa lá no Massachusetts Institute of Technology, o MIT, lá nos Estados Unidos, que é consagrado já pela sua excelência em tecnologia, em engenharia, ciência da computação, né? E eu queria saber, já olhando para o futuro, o que essa tua experiência está trazendo para você? Perfeito. Quando eu resolvi me aprofundar cada vez mais em IA generativa, a inteligência artificial como um todo, foi muito para trazer o que tem mais inovador no mundo aqui para os nossos negócios. Eu sempre empreendi, eu já fui gerente de banco também, mas logo em seguida já abri algumas startups. Nem sempre tive sucesso, que isso me dá também mais experiência, então já tive negócios que não prosperaram tanto, outros me ensinaram várias outras coisas e graças a Deus nos últimos anos eu venho abrindo outras empresas de tecnologia e quando eu vi que estava surgindo muito forte essa parte de inteligência artificial, eu acabei me aprofundando nos últimos 2, 3 anos e me especializando nisso. Eu entendi que era o grande X da questão para os próximos anos, não só para os meus negócios, mas também de fomentar isso nos negócios dos outros empreendedores e empresários. Então eu vi que é um caminho sem volta. Assim como no começo dos anos 2000, quem abriu uma empresa, e até hoje é assim, você obrigatoriamente tem que ter o seu site, dos anos 2010 para cá você tem que ter um Instagram, uma presença digital muito forte, não tem como mais ter nos próximos 2, 3 anos alguma empresa que não utilize inteligência artificial, porque fica uma diferença brutal. Então, enquanto eu sou indústria, eu sou algum empreendedor que usa inteligência artificial para diminuir meu custo operacional, aumentar a receita, se o meu concorrente não fizer a mesma coisa, infelizmente não tem como concorrer. Então, fica uma briga desleal no mercado. Então, o empreendedor, o empresário, ele tem obrigatoriamente nos próximos anos que colocar nos seus processos inteligência artificial. E que tendências você está percebendo lá no MIT? O que está pegando mais forte lá nos Estados Unidos, nessa área? Perfeito, né? Hoje existe uma briga muito grande nos países como um todo, cada um produzindo a sua própria inteligência artificial. Aqui no Brasil a gente tem uma iniciativa desde o ano passado, mais ou menos no Piauí, do próprio governo federal também, junto com o governo estadual, de lançar a sua própria inteligência artificial. Existe uma corrida pelo ouro no mundo todo, aí é uma questão política também, mas a gente está vendo o que de mais de inovador que existe no mundo de fato é automatizar os seus processos. Assim como nos Estados Unidos, qual é a grande diferença hoje, tá? Antigamente, até pouco tempo atrás, Estados Unidos, China, Rússia, Japão, tinham as principais tecnologias a nível anos-luz comparado à América Latina, Brasil, sobretudo. Só que hoje, a mesma tecnologia que eles utilizam lá fora, a gente tem à nossa disposição. Em 2025, a gente pode dizer que a gente tem a mesma tecnologia. Então, de fato, a mesma coisa que eles estão discutindo no MIT, na Rússia, na China, a gente também está discutindo aqui dentro. E a gente tem um dos precursores aqui, até no Porto Digital, Neurotech, que é um dos precursores de inteligência artificial no Brasil e no mundo. Então, assim, a gente já fazia algo dentro de casa desde 2000, 2002, algo que é uma empresa local. E a gente tem muito orgulho de falar isso, do Rodrigo e toda a turma lá da Neurotech, que a gente exporta tecnologia com inteligência artificial para o mundo todo. Então, assim, se lá atrás, aqui em Recife, no Porto Digital, a gente já tinha isso como iniciativa a nível global, hoje, com a tecnologia que a gente tem à nossa disposição, a gente também vê as mesmas coisas, as mesmas práticas de lá para cá. Douglas, o que você vê mais de diferença? Tanto lá como aqui, é uma briga para diminuir custo. É uma briga para automatizar os processos. É uma briga para aumentar a margem de lucro. Sim. Então, qual é a grande diferença? Enquanto anos atrás, o empresário médio brasileiro ele não tinha noção nenhuma de gestão, hoje, com muito conhecimento e com tecnologia, ele pode automatizar uns simples processos e aumentar o seu faturamento. Que eu já tenho visto isso e muito.
Além das empresas que eu sou sócio, eu também mentoro alguns outros empresários, e quando a gente faz alguns pequenos ajustes, colocando inteligência artificial para atender no WhatsApp de maneira humanizada, entender os dashboards, as métricas de maneira atualizada ali, e manda essas informações para ele vê que, poxa, eu consigo dobrar meu faturamento com um simples ajuste, coisa que eu não conseguia fazer há 2, 3 anos atrás, por falta de conhecimento e tecnologia. Eu ia tocar nesse ponto. Eu queria saber o que você está conseguindo, como você está conseguindo ajudar essas empresas com o uso da IA. Traz um exemplo assim. Um caso prático, né? Um caso prático para que a gente possa entender como isso está sendo na prática. O que que caso prático na prática. O que mais acontece hoje nas empresas e o que mais, por exemplo, a minha empresa DreamMind, ela faz essa consultoria de inovação, tecnologia, e a gente implementa esses processos. E também a gente constrói sistemas personalizados por empresa. Só que qual é a grande demanda e qual é a maior dor? A dor de toda empresa hoje se chama vendas. É isso. São canais de aquisição que às vezes ele nem sabe que tem à disposição da empresa e a gente consegue implementar com tecnologia. Mas o grande chamariz hoje de inteligência artificial, que é o que é mais comum usado hoje, é para vendas. A gente chama de SDR, Closer, que dentro do funil de vendas, hoje a gente consegue usar IA para fazer esse processo. Exemplo, você vai fazer uma cotação com uma empresa que tem uma prestadora de serviço. Você vai entrar em contato com ela pelo WhatsApp, hoje a gente já implementa várias IAs dentro do WhatsApp de vendas. Então, quando você está conversando ali, não é aquele chatbot que antigamente você falava assim, tecle 1 para falar com o atendente, 2 cartão de crédito. Não, é de uma maneira humanizada. Assim como a gente está conversando aqui, a IA já faz esse atendimento no WhatsApp. Já consegue conversar. Já consegue conversar. E, pasmem, o que é mais utilizado hoje também, que a gente vem implementando muito, a própria ligação. Então, hoje, vários call centers e várias empresas de call center, elas estão perdendo espaço no mercado também para a IA humanizada na ligação. Então imagina, a gente tem casos lá de empresas que contratam o nosso serviço que tem 10 vendedores. Eles não precisam mais de 10 vendedores. Eles relocam esses 10 vendedores ou enxugam a folha, colocam uma IA para atender, para vender, já para colocar no CRM e automatiza todo o processo. O que é isso? Reduz custo, a conversão é muito maior, porque o atendimento é mais rápido, é mais prático. Só para você ter uma noção, a gente coloca até análise de perfil comportamental para a IA treinar e entender o seu perfil. Exemplo. Eu sou uma IA e eu estou vendendo um produto de uma empresa X. Eu entendo que o teu perfil comportamental é mais conforme, é mais analítica, precisa de mais dados, é mais planilha. Então a IA ela vai adequar o discurso e a venda dela para aumentar a conversão. Se ela entende que você é uma pessoa mais influente, comunicativa, ela vai adequar o discurso. Então dentro do chat lá, do WhatsApp, ela vai botar um emoji a mais, ela vai botar um bom dia, para que essa comunicação flua melhor e que ela consiga o objetivo dela, que é a conversão. Então, quanto tempo você tem que treinar um atendente, um vendedor, para chegar nesse nível de alta conversão? A IA, com muitos estudos, só para você ter uma noção, a gente treina muito, tem sistema nosso que a gente coloca 15 mil livros lá para ela entender. Então, em quanto tempo um ser humano demoraria para ler 15 mil livros, absorver, entender o perfil comportamental e vender o produto e serviço? Umas 3 gerações, né? Por aí. Por aí. Então, a gente chegou no nível que realmente não tem como. Agora, você tocou num ponto muito sensível que é discutido atualmente, que é a substituição dessas pessoas pela IA. Como é que você observa essa situação? Então, é um tema delicado. Então, sempre quando eu falo isso, até nas palestras, treinamentos, eu puxo um pouco da minha autorresponsabilidade também, porque como a gente está muito inserido nesse contexto de tecnologia, inovação, da IA, e a gente analisa os fatores econômicos, globais, a gente já vê muitas empresas enxugando o custo operacional, a gente também vê vários especialistas, tem as duas versões, tem os dois lados. Tem vários especialistas no mundo que dizem que uma certa parte vai perder emprego, mas vão surgir novos empregos, assim como tiveram em todas as revoluções, industrial e por aí vai. Essa é uma revolução tecnológica de IA, mas é um pouco diferente do que a gente teve no passado. Por quê? Porque está muito mais rápido. Qualquer pessoa que chega aqui e diga para você, daqui a 3, 4 anos, 5 anos vai acontecer tal coisa. Infelizmente está mentindo. Ninguém tem como prever. Eu falo isso sempre. É verdade. Não tem como prever na verdade, não tem como prever até o final do ano. Não, basta ver a evolução que ela teve, né? Exato. Desde que foi lançada até agora, né? Como ela se disseminou de uma forma muito rápida, muito mais Exato. do que qualquer outro processo, né? O GPT, que é a IA mais famosa, vamos supor assim, ele é de 2022, se eu não me engano. Final de 2022. Isso. E ele começou a ser mais difundido praticamente no ano passado, a nível global, né? Só que se você pegar, ele ainda é pouca coisa comparado ao mundo. Você pegar o índice. Só que está aumentando numa velocidade absurda. Por quê? Um exemplo, vou pegar uma vozinha que tem 85 anos. Ela não sabe o que é inteligência artificial. Mas hoje ela está recebendo no WhatsApp um vídeo de inteligência artificial
contando algumas situações. Ela já interage Ela com a já IA sem interage saber, com a IA sem saber, e aí ela interage com a IA sem saber, e aí ela pergunta, meu filho, meu neto, isso aqui é de verdade? Aí ele vai explicar, não, vó, isso aqui é uma inteligência artificial e tudo mais. Então, existe esse contexto. Mas aí, voltando para a tua pergunta, eu acredito que, de fato, vai ocorrer uma substituição em larga escala dos processos. É tanto que tudo, eu sempre falo isso, tudo que for repetitivo e padronizado, a IA ela vai fazer muito melhor do que qualquer ser humano. Por quê? Pela capacidade de processamento de dados. Então, por exemplo, eu tenho vários amigos médicos e alguns falam assim, nunca vai substituir um médico. Eu falo, calma, também não é assim. Advogado, médico, engenheiro, qualquer profissão, todo processo que for repetitivo e padronizado, ele vai ser. Só que aí qual o grande diferencial? É você saber se adaptar a esse novo jogo. Por exemplo, estava ouvindo essa semana no podcast lá de São Paulo, um cirurgião plástico que triplicou seu faturamento. Atendendo no digital, colocando um IA para fazer o primeiro atendimento, o filtro, colocando mais clientes na base dele e ele só vai na parte da cirurgia. Então você tem como aumentar. Só que se a gente pegar a grande massa, principalmente o público C e D, de fato vai ocorrer uma grande substituição. Então vai ser preciso ganhar mais conhecimento, adaptar o novo cenário, o novo mercado para ter novas profissões que estão surgindo. Como a profissão do gestor de IA, que é muito nova, praticamente surgiu do ano passado para cá. Tem gestor de IA com 18, 17, 19 anos ganhando 30, 40 mil reais. Só para você ter uma noção, na nossa empresa a gente tem a carência de profissionais e a gente não encontra. E é até um pouco confuso porque a gente, de um lado, tem muitas empresas com vagas e do outro lado a gente tem muitas pessoas no Brasil ainda precisando de emprego. Então falta uma capacitação maior, seja do processo, iniciativas de governo federal, de empresas privadas, mas de fato existe uma corrida muito grande e isso tem que ser muito veloz. Porque senão, nos próximos anos, que já é algo que também é esperado, vai existir uma crise global, que a gente já está um pouco nisso daí, que aí a gente pega crise política, crise econômica que já está existindo no mundo todo, por crise política, guerra e tudo mais, e aí soma isso agora com a IA. Qual é o cenário que a gente tem? De maneira bem otimista, eu acredito que dá para a gente capacitar pessoas para se adaptar para esse novo cenário, mas ao mesmo tempo precisa ser uma iniciativa completa, de todas as partes. Governo federal, iniciativas privadas, empresas, capacitando para que a gente consiga ocupar esse espaço no menor tempo possível, porque senão vai ficar muito difícil. E a gente já está vendo isso na prática. E em virtude de tudo isso, existe já um certo preconceito de alguns profissionais, e até alguns segmentos, né, com relação a IA. Talvez não seja exatamente preconceito, mas um receio, um temor de que a IA venha para destruir empregos, né, por exemplo, nas escolas. Será que as escolas já estão discutindo o IA? Será que já estão usando o IA? Já estão sabendo ensinar os alunos a utilizar a IA? Porque não é utilizar a IA só para você fazer um trabalho, né? Mas como você pode crescer, né, enquanto pessoa utilizando a IA. Porque se você não orientar assim, vai se usar a IA para fazer o trabalho que era para ele fazer. Exato. Não é verdade? Na parte de educação eu acho um pouco mais delicado e aqui vai a opinião como pai. Sou pai de uma garotinha de 3 anos. Então, assim, particularmente, eu não gostaria que alguma escola que a minha filha estudasse tivesse alguma iniciativa com inteligência artificial de ensino. Para mim é sem tela, eu sou totalmente assim avesso a questão de tela para crianças, de ensino. Mas como é que a escola pode utilizar? Ela pode utilizar para melhorar a produtividade do professor. Corrigir provas. Você não acha que isso é uma coisa que vai acontecer inevitavelmente, o uso da IA na sala de aula? Eu acho que sim e não. Por quê? Porque hoje já vejo um movimento muito grande dos pais contra telas e computadores, a parte robótica dentro da escola. Então, por exemplo, mas então você vai inibir teu filho, tua filha de aprender programação tão cedo, de aprender robótica. Eu, como pai, sim. Até os 10, 12 anos eu não quero que minha filha fique no computador, no iPad programando. Por quê? Porque ela não tem ainda uma estrutura cerebral e emocional para entender. E aí, já puxando até para empresários, qual é o grande movimento que isso vai replicar possivelmente nas escolas também para os próximos anos? O que eu acredito particularmente. Esse bate-papo que a gente está tendo aqui, ser humano com ser humano, vai ser cada vez mais valorizado. Por quê? Porque a gente já está num nível tão alto de artificialidade no Instagram, escolando o tempo todo, o TikTok, que quanto mais ecossistema, movimento a gente tiver, um grupo, por exemplo, aqui no Porto Digital a gente tem alguns grupos de poker, que a gente se reúne com alguns empresários. Isso daí vai ser cada vez mais valorizado. Então, eu falo isso direto para os meus mentorados empresários,
que eu falo, quanto de imersão você tem com o teu cliente? Quanto de contato físico você tem? Quanto ecossistema, quanto movimento você tem criado? Cada vez mais isso vai ser valorizado. Assim também como nas escolas e na parte educacional. Então, quanto menos, parece até curioso também, meio dicotomante, enfim, aquela palavra que eu esqueci agora, mas quanto mais ecossistema, mais presencial, mais vai ser valorizado. Então, por quê? Porque a gente chegou no nível que não dá mais. E a inteligência artificial vai ajudar? Vai. Vai aumentar a receita das empresas? Vai. Mas vai chegar num nível que a gente vai dizer, não, até aqui tudo bem, mas daqui para frente eu quero falar com o humano, eu quero ir para um evento com o humano para que a gente tenha essa troca que com a inteligência artificial você não vai ter mais. É verdade. E quais são os principais gargalos organizacionais que impedem que a IA gere um resultado concreto nas empresas? Quais os principais gargalos que impedem? Aí a gente vai falar de alguns processos mais tecnológicos, por exemplo. Ou então, às vezes... pessoas. Ou pessoas, então. Esse é o grande gargalo. Quando eu comecei a empreender ali com 20, 21 anos mais ou menos, eu ainda estava naquela fase do Google, né? Então, poxa, empreendo com tecnologia, o escritório legal, Google, Facebook, tudo mais. Depois que você vai entendendo como funciona o processo na prática de empreender, como o empresário suporta, gestão e tudo mais, você vai vendo que no final das contas é gestão de pessoas. É relacional, é perfil comportamental. Então, o que a gente sempre fala, não adianta nada você trazer a melhor tecnologia para a tua empresa, não adianta nada você colocar a inteligência artificial de ponta, todo o processo, funil de vendas, fluxo, gestão de tráfego pago, tudo, se você não tiver pessoas habilitadas para fazer essa gestão. Então, a partir do momento que você também se propõe a colocar inteligência artificial na tua empresa ou tecnologia de ponta, você também tem que trazer conhecimento e capacitar os teus profissionais. E aí é uma corrida que a gente também fala que você tem que trabalhar e gerir com IA. A IA ela tem que ser uma expansão da tua mente. Ela não pode trabalhar por você, principalmente para o empresário e para o executivo da cadeira que ele está ocupando ali. Então ela não vai fazer teu trabalho completo. Você que vai ditar o jogo e como que ela vai se portar dentro da tua empresa. Você toca num ponto interessante, porque nós aqui no Movimento Econômico já fizemos capacitações em IA, a gente usa a IA, né? É super importante, assim, ajuda muito nos processos. E uma das coisas que o nosso mentor nos passou é que, na visão dele, a IA ela é muito melhor utilizada por pessoas mais maduras, com vivência, com experiência, do que por jovens. Sim. Porque é a questão do prompt, como você Sim. dá o comando para a IA, né? Então, assim, saber dar o comando para extrair da IA o melhor resultado é que vai fazer toda a diferença. Você concorda? Concordo 100%. Isso está uma das primeiras coisas que eu falo nas minhas palestras, que eu falo assim, eu trago até aquela frase do Alice no País das Maravilhas, que ela fala assim, se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Eu atrelo isso à mesma coisa do prompt. Se você não sabe pedir a melhor informação, ou gerar o prompt, ou o comando melhor, você vai ter uma informação genérica. Que aí muitos amigos e conhecidos mandam para mim, Douglas, SA não funciona, deu informação incorreta, eu não sei. Aí, às vezes, dependendo do nível, eu peço, me manda aí como foi que você pediu. Aí eu falo, você pediu isso daqui, ela gerou essa informação. Agora, será que não seria melhor você falar dessa forma, gerar esse prompt? E até um hackzinho que eu falo para os mentorados também, que eu falo, você não precisa nem saber o prompt completo, você pode pedir para ela gerar para você. Exatamente. Como é que eu particularmente faço? Eu uso a IA todos os dias e todo dia eu gero o mesmo prompt no final. Exemplo, eu quero saber como construir esse copo aqui de vidro da melhor maneira possível. Não sou especialista, não sou da área. Olha, como é que funcionaria para criar um processo de indústria assim, assim, assado e dou o máximo de detalhes possíveis. E aí eu vou lá, gero no final e falo assim, qual seria o melhor prompt para isso? Em seguida execute. E aí antes eu falo, seja especialista sênior nessa área e tudo mais, ela já vai gerar o prompt da melhor maneira possível. Perfeito. Só que aí qual é o problema que muita gente acaba se atrapalhando? Não dá o máximo de informação. Então tem que dar o máximo de informação. Por quê? O prompt, o vidro dessa cor, nesse formato, dar referências, mandar links de sites que eu quero como referência, foto, imagem, para que ela tenha um maior arcabouço de prompt ali dentro dela, de informação, para cruzar os dados e gerar o melhor resultado para mim. E tem um ponto interessante ainda desse conceito da maturidade, é que você é capaz, se você conhece o assunto, você conhece a área e o que você está pedindo, você é capaz de detectar o erro dela. Exatamente. E hoje existe ainda, eu estava até lendo sobre isso, que ela está gerando algumas mentiras para dar o resultado que você espera. Essa semana eu gerei um prompt e falei, eu só quero dados verídicos, eu não quero que você invente para trazer informação para mim. Por quê? Porque
é aquilo que a gente sempre fala. Para cumprir o objetivo, ela vai fazer qualquer coisa, que é um dos riscos que a gente tem para a humanidade nos próximos anos. Que aí a gente pode entrar no outro papo, que é se chamar AGI, que é Superinteligência Artificial, que ela vai ter autonomia. Mas aí é um outro assunto. Mas aí, de fato, quanto mais refinado for a informação que você der para ela, melhor o teu resultado. Só que aí entra também a maturidade que você falou. Só que isso, a maturidade, você vai ganhando também com o tempo. Muita gente me pergunta, tá, Douglas, mas como é que eu sei fazer o melhor prompt? Como é que eu uso da melhor maneira possível? Eu sempre falo, passe nem que seja 10 minutos por dia conversando com ela. Alimente o máximo de informação da tua empresa, do teu negócio, da tua vida pessoal. Por quê? Ela vai te conhecer a um ponto que ela vai gerar já um resultado de maneira automática e mesmo você dando um prompt de maneira mais genérica. Então, quanto mais tempo você passa com ela, e aí isso serve para qualquer coisa na vida, é prática. Quanto mais eu pratico, mais eu entendo a ferramenta e ela me entende. Legal. Agora, uma coisa que eu queria comentar com você é o seguinte, nessa sua experiência de implementação de IA em diversos negócios, diversas empresas, você percebe reatividade das pessoas? E quando você percebe, qual é o melhor caminho para envolvê-las nos processos de IA? Depende do nível de hierarquia dentro da empresa. Então, o que acontece muito, às vezes o gestor, o dono da empresa, ele tem uma certa repulsão ali em relação a isso por falta de conhecimento. Só que o empresário ele está de olho na linha final ali, que é a margem de lucro. Então, quando você prova por A mais B que o custo vai diminuir, que a receita vai aumentar com escala, ele fala, eu quero. Eu vou dar um exemplo, eu estava numa empresa um mês passado, uma empresa muito grande aqui no Brasil, 1,5 milhão de clientes, e aí com 5 minutos numa mesa como essa aqui, eu só falei rapidamente de alguns cases que a gente estava fazendo na nossa empresa. O dono da empresa lá virou para mim, para quem estava na mesa, e falou assim, eu não quero saber o valor, eu quero implementar, Douglas, não importa, pode fazer, está autorizado já. Por quê? Porque ele enxergou o valor naquilo, só que ele não tinha o conhecimento antes. Então causa esse distanciamento. Poxa, será que funciona mesmo? Será que isso não é modinha dos jovens que estão utilizando? Só que quando você vai para a prática e você vê de fato o resultado, o empresário muda na hora. Por quê? Porque ele quer implementar para trazer mais resultado. Só que se você pega na escala um pouco mais inferior, da diretoria executiva para baixo, muita gente já olha com desdém porque acha que vai perder o emprego. E aí não está entendendo que o jogo não é o distanciamento. Quanto maior o distanciamento, de fato, maior o risco de você perder. Só que se você se aproximar cada vez mais e usar isso já para melhorar a tua produtividade. E, poxa, vamos lá, você tem uma indústria com 1.000 pessoas, como eu tenho amigos que têm. Se você é a pessoa dentro da indústria que está puxando iniciativa com IA, que está aumentando o resultado, que está melhorando a produtividade, qual é a probabilidade de você sair da empresa e ser demitido? Então, de fato, quanto menor o distanciamento você trouxer mais para a tua realidade dentro da empresa, mais você vai crescer dentro dela. Ô Douglas, e você vê risco de concentração de poder, né, desse domínio nas mãos de poucas empresas que né, hoje controlam os algoritmos? Vejo, dependendo do nicho, eu vejo de uma certa parte, mas eu vejo muito mais por conta dos governos mesmo. Então, por exemplo, como eu falei, né, o governo brasileiro está criando sua própria inteligência artificial, mas de maneira muito honesta, eu não acho que o brasileiro em si ele vai confiar na inteligência artificial para colocar seus dados. E aí, no começo do ano, a gente teve a questão do Pix, né, que o governo ia regulamentar e tudo mais. Muita gente, não vamos usar o dinheiro em espécie. Então, já existe essa certa desconfiança em alguns cenários. Só que quando a gente coloca isso a nível global, hoje a gente tem Estados Unidos e China dominando. Então, assim, a concentração de poder, de fato, está na mão dessas empresas que estão alocadas nesses países e que têm acordos políticos em relação a ela. Então a gente tem a OpenAI, por exemplo, nos Estados Unidos, que é a principal no mundo, que é a dona do GPT, que é totalmente vinculada ali por certa parte. Só que o que a gente fala, né? O dado hoje ele é um ouro digital. E o que é um dado? É a informação sua que está lá dentro. É o seu cadastro, é o seu endereço, é o que você coloca na ferramenta. Imagina o poder que a OpenAI e o GPT tem hoje no mundo. Hoje ela tem mais poder do que a grande maioria de todos os países. E aí eu custo a dizer que ela deve estar no top 5 de países no mundo todo de concentração de poder. Por quê? Porque ela tem um máximo de informação. E aí se a gente pegar as principais indústrias, vamos falar só do Brasil, que detém cerca de 20, 30, 40 milhões de usuários dentro da tua base, eles têm um poder muito grande de informação. E usando inteligência artificial, eles podem criar novos produtos, eles podem ditar uma cadeia produtiva dentro do Brasil, uma esteira nova de produtos, trazer tendências e por aí vai. Um exemplo que
Entre aspas, não tem nada a ver, mas tem. A gente tem hoje o principal case de influência digital no Brasil, que se chama Virginia, com mais de 50 milhões de seguidores. Ela tem uma base que é dela, entre aspas, porque querendo ou não é do Instagram, TikTok, mas ela tem uma base muito grande. Qualquer produto que ela quiser lançar, que ela faz isso muito em live e ela vende 15, 20 milhões de reais numa live de 1 hora. Então, qualquer coisa que ela quiser criar e tendência, ela consegue criar. Ela tem uma base de dados muito grande. Agora, traz isso para uma indústria mais robusta, com mais gestão, com mais dados, com mais tecnologia. Qualquer coisa que ele quiser fazer de fato no mercado, ele acaba fazendo. E aí, se você somar isso para um governo, como a gente tem Estados Unidos e China, então imagina o poder que eles têm na mão. É verdade. Douglas, você acha que a academia já vem trabalhando a IA como deveria? Você fala faculdades, universidades, escolas. Veja, graças a Deus aqui em Pernambuco a gente tem excelentes professores, principalmente na parte de tecnologia. Hoje a gente tem referência no Brasil e no mundo, a gente não tem como fugir disso. Mas eu acredito que ainda está aquém do que poderia ser. Então, iniciativas que a gente poderia trazer mais produtividade para os professores, como a gente já citou aqui, desde fazer ali o somatório das notas, trazer mais rapidez para os alunos, projetos para os alunos também, trabalhos e por aí vai, a gente poderia trazer inteligência artificial mais para dentro das universidades, que ainda está um pouco aquém do que a gente já vê no mundo todo. De trabalhar não só o conhecimento acadêmico, mas como é que eu posso trazer de maneira prática a tecnologia atrelada ao meu trabalho. Eu vou dar um exemplo. Psicologia tem alguma coisa a ver com tecnologia? Não. Mas como é que eu uso tecnologia dentro desse ramo, dessa área? Como é que eu posso usar? Vou dar um exemplo, tá? Eu estou aqui com o aparelho chamado Cloud Note, que tem inteligência artificial. E ele está ligado aqui, ele está ouvindo a nossa conversa e depois daqui ele vai gerar um resumo, um mapa mental. Ele vai gerar todas as informações. Também tem um aqui. Maravilha. Já está antenada. Então, será que tenho como... Isso aqui é só uma informação básica, é só um exemplo básico. Mas será que eu tenho como, por exemplo, gravar as minhas conversas para gerar mais informações? Lógico, tem todo um trabalho em relação a isso. E aí você pode trazer para diversos setores. Como é que eu aplico, de fato, a inteligência artificial ou tecnologia no meu trabalho? E aí a academia pode trazer esse tipo de situação, que já tem algumas iniciativas de fato, mas poderia melhorar muito. Não só a gestão da universidade em si, mas trazer essa proximidade dos alunos com a tecnologia. Por quê? Hoje o aluno passa ali 4, 5 anos dentro de uma universidade, só que quando ele entrou era um mundo. Hoje ele vai sair, agora em 2025, 2026, é um mundo completamente diferente, que é o que a gente costuma falar. Hoje, se um aluno de 17, 18 anos, ele entra na universidade, possivelmente daqui a 4, 5, ele não sabe nem se vai ter emprego porque ele acabou de se formar. Hoje o mundo está tão veloz, principalmente com a inteligência artificial, que a gente não sabe como é que vai ser o cenário daqui a 3, 4 anos que a gente falou no começo. Então, de fato, as universidades precisam estar atentas e atualizadas em tempo real, porque senão, daqui a pouco, vai estar formando gente que não vai ter nem mercado de trabalho para ser inserido. Pois é, hoje já vemos isso, né? Já vemos. Tem emprego e não tem Exatamente. Quem possa executar aquela atividade, né? Temos alguns estudos que mostram que vão surgir cerca de 90 milhões de empregos, vão deixar de existir tantos milhões de empregos, mas ainda é algo que, de fato, a gente não tem como prever com assertividade. A gente tem os dados hoje e a gente gera uma projeção. Mas, de fato, no final das contas, daqui a 2, 3, 4, 5 anos, a gente não sabe a realidade como vai ser formada. Principalmente porque a expectativa até 2027 é de sair a superinteligência artificial, que é a AGI, todos os países estão correndo para isso, que é a superinteligência que vai ter autonomia. Então, particularmente, ela vai criar sistemas novos do zero, ela vai ser um diretor executivo dentro de cada empresa. Então, imagina esse cenário daqui a 2, 3, 4 anos. Como é que vai ser? Então, as universidades, os alunos precisam estar atentos e se adaptar ao cenário que a gente está vivendo hoje. Essa é uma discussão que tem que estar dentro da sala de aula, né? Tem que estar dentro da sala de aula. A discussão com olhar para o futuro, né? Exatamente. É o que eu falei antes, né? O diretor ou o empregado que querer esse distanciamento, seja por ignorância do assunto, ou seja porque, não, eu não vou me aproximar porque senão eu vou perder o emprego. É totalmente o inverso. Quanto mais eu me aproximar, quanto mais eu me adaptar e ganhar conhecimento naquela área específica, mais eu vou aumentar a minha chance de aumentar um prolabore, um salário, aumentar as chances no mercado de trabalho e não vai ter esse distanciamento e essa ansiedade o tempo todo de será que eu vou perder emprego? Será que vai ter empresa para eu ser empregado? Empresa vai ter, emprego vai ter. Né? Sempre vai ter. Cada um tem que fazer essa parte. Exatamente. Assim como tem na história do mundo todo, sempre teve emprego. Óbvio, tiveram momentos na história que tiveram revoluções e as pessoas tiveram que se adaptar. Antigamente a gente tinha o curso de datilografia, 20, 30 anos atrás. Hoje não existe mais. Mas existem outras funções, outros empregos. Então eu acredito de maneira otimista que, de fato, a gente vai ter uma grande revolução.
a gente vai passar por algumas situações mais apertadas no cenário do mercado de trabalho, mas ao mesmo tempo a gente vai ter novas oportunidades, pelo menos é o que eu espero. Claro, eu também. Douglas Ferro, foi um prazer receber você aqui. Encerramos aqui a entrevista com o fundador da DreamMind. Um prazer enorme, parabéns pelo seu trabalho e espero você de volta aqui, quem sabe em breve, para falar de novo sobre esse assunto, porque a evolução é rápida, né? Isso. Muito obrigado, prazer estar aqui com vocês, obrigado pela oportunidade. Obrigada. E obrigada a você também que nos acompanhou até aqui. Se gostou, dá seu like, compartilha e assina o canal para receber as notificações dos próximos episódios. Até a próxima!